o Inter fez tudo, o Fluminense fez tudo o que o Inter queria. E eu acho que isso aí contribuiu muito com a substituição do Renato. O Fluminense fez tudo o que o Inter queria? Exatamente. Ele chamou o Internacional para cruzar a bola na área, para ficar circulando a área. O Fluminense tem muita dificuldade na bola aérea, né? Tem sofrido gols assim. E até a gente falou isso na transmissão. O que o Fluminense não pode fazer é dar a bola aérea pro Internacional. Como o Inter estava atrás e precisava buscar o resultado, era meio que natural que ele fosse cobrar. Mas aí eu vou muito na carona do que disse o Roger. Quando ele opta pela entrada do Thiago Santos e não do Ganso no primeiro momento, tudo bem, né? Você pode questionar a intensidade do jogo. Você automaticamente abre mão de ter a bola. Você automaticamente entrega a bola para um adversário sedento por buscar o jogo. Então, eu acho que esse ponto, para mim, foi fundamental no jogo de ontem. Claro, o Fluminense tinha vantagem. O Canóbio fez um bom jogo ontem. O Serna fez um bom jogo na primeira partida. Eu acho que, na soma geral, a classificação foi justíssima do Fluminense. Agora, para virar essa chave, o time tem que tentar controlar mais o jogo. E quando eu falo do Renato, não é de nenhuma forma ironizando, né? É esse poder de mobilização que o Renato tem para jogos de mata-mata, como foi no Campeonato Mundial, como tem sido na Sul-Americana e agora na Copa do Brasil. E é a carreira do Renato, né, gente? O Renato é um técnico copeiro. Mas, dentro dessa realidade que vive o Fluminense agora, com as trocas, né, com novos jogadores chegando, eu acho que o Fluminense tem que voltar a querer controlar o jogo. Porque ontem, eu até comentei isso no primeiro tempo, para o entretenimento estava ótimo, ninguém ficava com a bola. Pegava a bola, entregava para o Internacional. O Internacional pegava, errava um passe e devolvia para o Fluminense. Ninguém ficava com a bola. E eu acho que diz muito sobre a característica dos dois times, mas muito também da personalidade desses jogadores. Não tinha ninguém ali muito disposto a fazer isso, né? Porque não é a característica. O Renato estava ali com 3 volantes, o Roger foi perdendo jogadores do meio campo, não tem os atacantes que segurem a bola para ele, o Borré não consegue fazer isso, né? Aliás, a fase dos atacantes do Internacional, terrível. O Valência não marca há 4 meses. O Borré vem também de uma sequência aí sem conseguir grandes números. Contra o Santos, exato. O Wesley foi jogado do lado direito, nunca mais fez gol. Fiz uma temporada incrível ano passado. O melhor atacante que tem funcionado mais é o Carboneiro. E eu tenho dúvidas do que vai acontecer com o Carboneiro agora, porque eu acho que a lesão que ele teve ontem era a mesma da outra lesão que ele ficou 2 meses parado, na coxa esquerda. Então, assim, tem muita coisa para arrumar. Não acho... Eu li até uma manchete em algum lugar que esgota o modelo de jogo do Roger. O Roger tem tentado de tudo. Ele ficou sem vários jogadores, ele perdeu jogadores do começo do Campeonato Brasileiro, lesionados. Ele voltou com alguns jogadores, ele perdeu o Fernando. Ele tirou o time, jogava muito com os pontas, ele mudou para jogar com 2 atacantes, mas não tem funcionado, né? O meio-campo, para mim, do Inter, para mim, é o grande problema. O time não consegue jogar. Ainda que esteja com esses problemas que você também citou, inegavelmente, o Inter tem mais jogador que o Fluminense. Não sei. Tem mais de... Você acha? Não sei. O Inter... Não sei, não. Eu também não sei. Sei, não. Não sei. O Inter depende muito do Alan Patrick. Exatamente. Ele tem o Alan Patrick, que é esse jogador que você citou de inteligência chega num determinado momento, ele não consegue jogar. E depende do Fernando também, que perdeu. Tudo passa pelo Mas, Alan. por exemplo, quando você vê os atacantes do Inter, acho que quase todos são melhores que o Fluminense tem escalado, tecnicamente. Pode estar em uma fase, eu acho. Você acha o Carboneiro tão melhor, assim, joga em lados melhor do que o Canóbio, Serna? do que o Serna? Eu acho. Eu acho muito pau a pau. Acho melhor. O Carboneiro eu acho melhor que o Serna. Acho meio pau a Acho pau. Mesmo nível, bem parecidos. Acho que, por exemplo, na defesa o Fluminense tem um problemão. Quando não joga o Thiago, né? Quando não joga o Thiago. Isso aí, mas aí o Thiago é o Thiago. Perfeito, mas é um problemão. Mas o Inter também tem um problemão ali. Ontem saiu o Mercado. O Vitor Gabriel não conseguiu se encaixar, o Mercado machucou de novo, o Juninho não é esse jogador. O próprio Vitão está sentindo muito que ele não consegue encontrar um parceiro. Acho os volantes do Fluminense melhores que os volantes do Inter. Eu acho que o trio Hércules... O Thiago Maia tá mal. O Bruno Henrique tá mal. Eu não tô falando de momento. Eu tô falando assim, eu olho para os 2 elencos, para os 2 times, eu acho que o Inter é superior. E aqui faço um elogio ao Fluminense, porque esse Fluminense de Copas, ele tem derrubado adversários de forma inequívoca superiores a ele. Então, assim, ele conseguiu sobreviver ao Dortmund na fase de grupos do Mundial de Clubes, passou pela Inter. A Inter estava mal, mas, nem se compara o time da Inter com o do Fluminense. Hilal. As opções, ao Hilal também. Não conseguiu passar pelo Chelsea, normal. Agora passa pelo Inter. Eu acho que o Fluminense tem derrubado adversários, tem se mobilizado de tal forma que nas Copas ele consegue enfrentar adversários tecnicamente superiores a ele. E no jogo você não percebe que os caras são superiores. Tamanha mobilização
e organização que o Fluminense tem. E, Renato, vou te dar esse moral, cara. Não sei se os outros programas já fizeram, o Seleção vai te dar esse moral. Porque eu sei que você está esperando alguém falar isso, o Seleção vai falar. Que coisa que é quando você encara o Inter, hein, Renato? Que coisa. Olha, é o primeiro mata-mata dele pelo Flu, como técnico, né? Ele tem outros 5 pelo Grêmio. No total, em 6 confrontos de mata-mata, os times dirigidos pelo Renato levaram a melhor em 5. São 46 jogos contra o Inter, 20 vitórias, 15 empates e 11 derrotas. Isso deve dar um orgulho para um cara que tem o coração gremista, né, cara? Eu acho que ele só perde um estadual. É isso mesmo. É o único mata-mata que é o mata-mata que ele perde pro Internacional. É isso aí. É impressionante. Ontem rolou esses memes todos, né? É impressionante. Pai dos Inters, né? Inter de Milão e Internacional de Porto Alegre, né? Eu acho legal a maneira como ele se envolve, ele... Isso é bom pro Eu acho muito legal. Velho. Isso é muito bom. E vamos contar a história... Ele gosta, ele adora. Ele gosta. Demos esse moral. Merecido. Vamos contar a história do Ronaldo ontem? Como é que vocês viram a situação do Ronaldo? Começa com a lesão do Richard, né? Sim. Richard se machuca. Aí o Ronaldo vai entrar aos 17 do primeiro tempo, falha no gol do Flu, no primeiro minuto do segundo tempo, e é substituído 12 minutos depois. Como é que vocês viram a entrada do Ricardo Matias, o centroavante. E aí se revolta. Não sei se ele se revoltou com a alteração ou com a falha dele, enfim. Foi com a falha. Você revoltou. Eu acho que ele seria substituído de qualquer forma, tá? Porque ele entra numa circunstância de lesão. Ele não foi a primeira opção. Tinha até outras opções no banco, mas o Roger preferiu a entrada do Ronaldo. Eu acho que precisando abrir o time, ele iria tirar um volante de qualquer forma. E ele optou por tirar o Ronaldo e não foi por conta do erro. Acho que é porque ele precisava tirar, ele confiou em deixar o Thiago Maia e tirar o Ronaldo do jogo. Eu acho que essa irritação foi pela falha, muito mais do que a substituição. E até o erro condiciona a parte técnica também, né? Claro. Aquilo ali fica remoendo na cabeça do atleta e provavelmente o Roger, como ex-atleta e importante, ele deve ter percebido isso e falou assim, cara, eu tenho que sacrificar ele, né? Porque eu preciso buscar esse resultado. Agora, o que me chama mais atenção foi a escolha do Ronaldo. Não no Bruno Henrique, né? Exatamente. Mas eu falei isso na transmissão, que me chamou a atenção. Aí eu até perguntei pro Fernando Becker, que era nosso repórter ontem na partida, e ele falou assim, que o Roger está tentando buscar um substituto pro Fernando. O camisa 5. Com características de mais marcação, de mais encaixe de marcação do que o Bruno Henrique, que o Bruno Henrique vinha jogando, mas o que acontecia, o Bruno Henrique é um jogador mais de saída, ele trazia o Thiago Maia para ser esse camisa 5, mas que não tem essas características, que também gosta de sair tecnicamente, gosta de aparecer para o jogo. Só que, ontem especificamente, quando sai o Richard, que era a primeira escolha para ter um cara mais parecido com o Fernando, o Inter precisava ganhar o jogo. Ele não tinha essa necessidade. Bota o cara para jogar. Exatamente, pra frente, né? exatamente. Eu concordo. E aí você poderia voltar com o Bruno Henrique, porque além de ser esse cara que é um pouco mais para frente, é um jogador experiente. Por mais que esteja num momento não tão bom, você tem um cara que está em ritmo de jogo, que tem mais experiência, que está mais acostumado a jogos desse tamanho. E aí ele escolhe o Ronaldo. Que vinha sendo muito criticado. Eu trabalhei alguns jogos agora do Internacional aí, nessa volta da Pós-Copa. Do mundo, né, de clubes. E o Ronaldo vinha sendo muito criticado, assim como o Thiago Maia, assim como o Bruno Henrique, né? Sim. Depois da saída do Fernando, o Roger isso me chamou a atenção. Tá passando um aperto para conseguir esse cara. Porque o Fernando ele é muito mais do que esse cara de marcação. Ele é o cara que evolui a jogada, que vai conseguir levar a bola até o Alan Patrick. E o Inter vem sofrendo muito com isso, né? Eu também estou contigo. Eu optaria ontem pelo Bruno Henrique. Agora a gente vai passar para a classificação do Furacão, que foi um time...